E hoje aqui no canal do Jonas nós vamos ter rosca frita de baunilha. Essa rosca fica uma maravilha, ótima para o lanche rápido do café. Para começar aqui nós vamos utilizar meia lata de óleo aproximadamente para a fritura. Vamos utilizar também 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher bem cheia de margarina. A farinha de trigo aqui aproximadamente é 500 gramas, se você for fazer pesado na balança. Vamos utilizar também uma colher de sobremesa bem cheia de baunilha, 250 ml de leite morno. Esse leite é só amornar para tirar a temperatura dele, não pode ficar muito quente. Vamos utilizar também uma colherzinha de café de sal. Vamos utilizar também um envelope de fermento para pão instantâneo. Vamos utilizar também 3 colheres de sopa de açúcar, o equivalente a 45 gramas, e um ovo inteiro. Nós vamos precisar também, pessoal, de forrar, é o que eu coloquei numa forma, em 2 formas, um pano embaixo para você colocar as suas roscas quando elas forem crescer e cobrir com outro pano para ela descansar durante o crescimento. Para começar a nossa receita, eu vou colocar o leite para abornar e vou deixar esse leite esquentar o canecão por fora. Quando você faz assim, você não vai errar a medida de você dissolver o seu fermento. Vou colocar o leite, vou deixar ele amornar no fogo. Quando eu ver que o canecão aqueceu por fora, ele já vai estar no ponto correto da gente dar continuidade aqui na nossa receita. O leite já está morno, agora eu vou colocar aqui na vasilha para a gente dar continuidade na nossa massa. Nessa mistura aqui eu vou colocar o leite, vou colocar também aqui o açúcar, as 3 colheres, e vou colocar também o fermento. Aí eu vou misturar bem aqui essa mistura desses 3 ingredientes para deixar descansar. Daqui vai fazer a ativação do nosso fermento. Vamos misturar tudo aqui para ficar bem dissolvido esse fermento. Fazendo assim vai ficar mais forte para quando as roscas for à fritura, ela vai crescer e vai expandir melhor, vai ficar mais fofinho. Tudo bem misturado, eu vou cobrir com um pano e vou deixar descansar por 5 minutos. É o tempo máximo que você pode deixar. É o tempo máximo que você pode deixar essa mistura, que é rapidinha para dissolver. Passou os 5 minutos, o seu fermento já começa a dissolver. Olha, ele começa a ficar meio espumoso assim. Você vem com a margarina. Nós vamos colocar a margarina na temperatura ambiente para nós continuar dissolvendo essa massa. Vem com os ovos também. Vamos misturar tudo até ficar bem dissolvido com o fermento, o leite e o açúcar. Até dar uma boa mistura aí. Tudo bem misturado, a gente vai vir com uma colher de sobremesa bem cheia de baunilha. Essa baunilha já tem que ser dissolvida já para ela começar a fazer a liberação da essência na massa. Continuamos misturando até dissolver tudo. Depois de tudo misturado, nós vamos começar a colocar aqui a farinha de trigo. Vai colocando a farinha de trigo aos poucos para poder misturando até dar o ponto da nossa massa. Essa farinha não pode ser colocada de vez, porque ela pode deixar a sua massa ressecada. Sempre misturando muito bem. Eu sempre falo muito, pessoal, sobre a mistura aqui dos ingredientes numa massa de pão, numa massa dessa rosca frita, porque isso daqui é o que dá o efeito certo na sua receita. Quando você mistura bem os ingredientes, dissolve bem a farinha de trigo ou fermento, você não tem erro. Você vai misturando aqui, quando você vê, você já fez a receita perfeita, sem erro nenhum, vai ficar bem macia, vai ficar do jeito que você quer. Agora nós vamos colocar o sal aqui, que é o último ingrediente da receita, para a gente começar a chegar no ponto da sova. Esse sal aqui é para dar equilíbrio na massa. Chegou nesse ponto aqui a massa, nós vamos começar a sovar ela. Nós vamos colocando farinha de trigo aos pouquinhos e vamos sovando ela por 10 minutos, até ir quase toda a medida da farinha da massa. Misturamos bem ela aqui na bacia, agora nós vamos mudar ela para a bancada. Vai sempre colocando a farinha para a gente começar a sovar ela.
como eu já falei aqui nas medidas, são 10 minutos de sova, marcando desde o tempo que você começa a dobrar a massa, 10 minutos. Fazendo assim, você vai ativar o seu fermento e ativar a farinha de trigo também. Depois de 10 minutos de sova, a massa já não gruda mais nas mãos. Ela vai ficar assim, olha só como que ela fica bem soltinha nos dedos ali, ela não gruda em nada. Você vai dar umas dobradas nela assim para formar uma bola. A massa já está bem sovada agora. Nós vamos dar mais umas dobradas nela assim, vamos bolear ela para poder cortar e começar a esticar para tirar as medidas da rosca frita. Nesse momento aqui eu já cortei tudo e eu vou começar a repartir agora, a esticar. Agora, com um pedaço da massa já esticado, eu vou fazer com a medida mais ou menos de 1 centímetro. Esse é o cortador que eu vou usar. Aí depende do tamanho que você quer. Tem um potinho que eu tenho aqui que dá certinho o tamanho que eu queria das roscas. Para fazer o corte não tem mistério, é só você afirmar bem a medida em cima da massa. Ele vai cortar no formato certinho. Aperta bem, tira um pouquinho para tirar a massa com exatidão. Cortei todos os discos, eu vou tirar o excesso de massa, vou virar os discos ao contrário, para a gente poder tirar o centro para poder formar a rosca. Eu venho com o cortador, eu estou usando um bico de bolo. Tá certinho a medida que eu precisava. Você vai, afirma e aperta. Quando você aperta, você tira o meio certinho. Assim já vai estar no formato certo da rosca. Vamos cortando e deixando no pano assim, um pouquinho distante uma da outra, porque se ela encostar, ela gruda. Bem difícil de você fritar ela depois separado, porque ela vai deformar. Terminou de modelar, a primeira forma você já cobre para ela não ressecar e começar a crescer já. Modelei todas. Agora a gente vai deixar coberto por mais ou menos 30 a 35 minutos no máximo. Já está no ponto para fritar. Olha só como é que elas ficam bem certinho, uma distante da outra. Sempre com um pano embaixo e um pano em cima para elas não grudarem. Agora já passou os 35 minutos. Eu deixei 35 minutos para ela crescer um pouquinho mais. Aí agora eu vou colocar o óleo aqui na panela. Esse óleo eu vou usar meia lata. Aí depende do tanto que você está fazendo. Se você fizer uma receita dobrada, você tem que usar mais óleo. Mais ou menos esse tanto assim eu consigo fritar essa receita. As roscas estão assim, olha só como elas cresceram. Agora é só aquecer o óleo e colocar elas para fritar. Fritura, a gente vai fritando aqui, eu vou mostrando para vocês como que eu faço. Já estou aqui com o óleo aquecendo e vou começar a colocar elas para fritar. Eu coloco assim no óleo, quando ele começou a borbulhar, eu já coloco elas na panela. Nessa primeira fritada, eu vou colocar eles assim, e quando ele começar a borbulhar mais forte, eu deixo de aquecer um pouco. Quando você vê que ela mudou um pouquinho de cor nas laterais, você já pode começar a querer virar ela. Você virar umas 2 ou 3 vezes ela até ela fritar bem. Você não pode deixar ela fritar de vez até ela dourar de um lado só, porque ela corre o risco dela não crescer por igual. Você vai fritando e vai virando aos poucos. Quando você vê que ela deu uma amareladinha assim de um lado, você vai e vira ela do outro lado, até ela ficar bem dourada. Quando ela estiver bem dourada, ela já está bem frita. A minha aqui está começando a dourar ainda. Vou começar a virar para poder começar a dar o ponto certo nela. Vou virar agora para poder dar continuidade aqui nessa receita, para ela começar a fritar os dois lados. Ela parece que não está frita, né? Mas ela vai fritando
e você vai vendo assim conforme for a cor que você quer. Depois ela tá bem dourada. Vamos fritando ela devagar, sempre com o fogo baixo. Vai virando aos poucos assim. Você pode ver que nessa segunda vez que a gente vai virar ela, ela já tá bem dourada, já tá começando a dourar. Mas o meio ainda tá cru. Você vai fritar, deixa fritar assim. Agora quando virar outra vez já vai estar mais dourado. Quando você vê que ela tá bem douradinha, já tá no ponto certo. Já pode tirar do óleo. Agora é a última vez que eu vou virar para terminar de fritar. Olha só como que ela fica bem dourada. Vai virando para deixar ela bem fritinha por dentro. Fazendo assim, ela vai ficar com o recheio da massa de dentro bem macia. Não vai ficar com aquela massa meio crua. Agora é rapidinho. Você terminou, virou ela ali, ela já vai finalizar. É só deixar escorrer, já vai estar pronta a sua rosca de baunilha. Vou concluir a fritura de todas aqui. Daqui a pouco eu volto com a finalização da receita. E assim ficou, pessoal, a rosca frita de baunilha. Essa massa ficou bem frita, uma massa bem fofinha, uma receita ótima. Para você que quer preparar um lanche para acompanhamento, é ótima essa receita. Olha só como que fica por dentro, bem macia, uma massa ótima. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até mais, pessoal!